Setembro 7, lendo a história de Deus. Ezequiel 33 a 36. Ezequiel 33. Ezequiel, a sentinela do povo de Deus. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e à espada, vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção às advertências, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Filho do homem, diga ao povo de Israel: é isto que vocês estão dizendo. As nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como, então, poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declaro o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele não se desviar dela. Se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, nada será lembrado das suas ações justas. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se eu disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e direito, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, agir segundo os estatutos que dão vida e não fizer mal algum, certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e direito, certamente morrerá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso. E, se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, viverá por assim proceder. No entanto, ó povo de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem pela manhã. Assim, foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então, esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo, possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então, diga a eles que assim diz o soberano Senhor:
Uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas detestáveis e cada um de vocês contamina a palavra do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: tão certo como eu vivo, o que resta nas ruínas cairão à espada, o que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver tornado a terra um deserto, abandonado por causa de todas as práticas detestáveis que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas estão conversando sobre você perto dos muros e as portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel 34. Os pastores e as ovelhas. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curarão a doente, nem enfaixaram a ferida. Não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes, têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas já não lhes servirão de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Assim tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as resgatarei de todos os lugares por onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas em uma boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei o que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Eu as apacentarei com justiça.
Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor. Julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem, deverão vocês também pisotear o restante da pastagem. Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também enlamear o restante com os pés. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés. Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o seu lado e com o outro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu farei que elas e os lugares ao redor da minha colina sejam uma bênção. Na estação própria, farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o meu fruto. A terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar o seu jugo e livrá-las das mãos daqueles que as escravizaram. Nunca mais serão saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém as espantará. Eu lhes darei uma terra famosa pelas suas colheitas, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem sofrerão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas e que elas, o povo de Israel, são o meu povo. Declara o soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus, declara o soberano Senhor. Ezequiel 35. Profecia contra Edom. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto abandonado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma antiga hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo final deles chegou, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, entregarei você ao derramamento de sangue, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os seus montes de mortos. Os mortos à espada cairão nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. As suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: estas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos deles. Estando eu, o Senhor, ali, por isso, tão certo como eu vivo, declaro o soberano Senhor, tratarei você conforme a ira e o ciúme que você mostrou no seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você se encheu de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter. Eu ouvi as suas palavras, pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança do povo de Israel foi arrasada, eu o tratarei da mesma forma. Você ficará arrasado ao monte Seir, você e todo o Edom. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36. Profecia sobre os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga-lhes: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor:
O inimigo disse a respeito de vocês: Ah, as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ao monte de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor. No meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois, com prazer e com desprezo no coração, eles fizeram da minha terra sua propriedade para saquear as suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales que assim diz o soberano Senhor. Falo com ciúme na minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor, juro com a mão levantada que as nações ao redor também sofreram zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, todos os israelitas. Todas as cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão férteis e se tornarão numerosos. Tornarei a povoar vocês como no passado, e os farei prosperar mais do que antes. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel e nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor, como de fato dizem a você. Você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará a sua nação sem filhos, declara o soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair, declara o soberano Senhor. A promessa da restauração de Israel. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam na terra que lhe pertencia, eles a contaminaram com os seus próprios atos e ações. A conduta deles era aos meus olhos como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Por onde andarem entre as nações, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor. Mesmo assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações, para onde tenho ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: Não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e os farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as ações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas detestáveis. Quero que saibam que não farei isso por causa de vocês, declara o soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó povo de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada aos olhos de todos os que passarem por ela. Estes dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica do povo de Israel e farei isto por ele. E eu o tornarei tão numeroso como as ovelhas, e como um rebanho consagrado, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.